Saudações indígenas, gratidão pela sua presença mais uma vez aqui no nosso canal Brasil Cultura Invisível. Aqui você tem acesso a conteúdo dos povos originários do Brasil. Na confiança, nos dê aquele grande like desde já e somos agradecidos. Você, se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal também. Divulgue a cultura dos povos originários para outras pessoas que não têm conhecimento. Conto com você. Hoje vamos falar do resultado do censo, do último censo 2022-2023. Mas se faz necessário também falarmos um pouco ainda do censo de 2010. Que aponta uma população indígena no Brasil de 896 mil indígenas 917, com 305 etnias falantes de 274 línguas. É isso mesmo. Aqui no Brasil, você pensa que no Brasil há apenas uma língua falada? Não. Recentemente eu fiz um vídeo sobre a língua Nhagatu. Procure lá também, acho que foi o último vídeo que foi feito neste canal, que fala sobre justamente a língua Nhagatu, que é falada amplamente em diversas regiões do Brasil, pelos povos indígenas e também não indígenas. Os povos ribeirinhos também fazem uso dessa língua. Pois bem, então o censo de 2010 apontava uma população geral de 0,47% da população brasileira como sendo indígena. 0,47% da população brasileira, segundo o censo de 2010, era indígena. Agora, o censo de 2022 aponta uma visibilidade maior. O IBGE, então, mostra para nós agora que somos 0,85% da população brasileira. Isso significa que houve um aumento, segundo o IBGE, de 88,82%. É isso mesmo. Segundo o IBGE, a população indígena, na população indígena houve um aumento de 88,82%, de 0,47% para agora 0,83%. Porém, nós sabemos que a população indígena cresce constantemente. As políticas públicas que não vê, a sociedade muitas vezes não percebem também esse aumento. Por que esse número? Por que tantas pessoas se declararam indígenas? Porque também o IBGE mudou a sua metodologia. Antes perguntava qual era a cor. Agora perguntava se a pessoa era indígena. E assim nós vemos que a mudança da metodologia fez com que o aumento também fosse expressivo. Mas claro que a gente já sabia dessa grande população indígena que está não só nas aldeias, mas também nas cidades, nos centros urbanos. O censo aponta 2 estados como sendo com uma maior população indígena, o Amazonas e a Bahia. Então nós temos aí 2 estados com uma maior concentração de indígenas, Amazonas e o estado da Bahia. O censo aponta para uma população agora de 1.700.000 indígenas. O censo, o IBGE, de 2022-2023, diz que somos 1.700.000 indígenas. Claro
que ainda falta alguma coisa por aí. Não estou dizendo que o censo não terminou, o censo terminou. Mas, por exemplo, na minha casa, o IBGE não apareceu. Com certeza veio, mas eu não estava em casa. Mas não deixaram aquele formulário para que eu pudesse entrar em contato. Então, faltou muitas pessoas também, que são indígenas, que não entraram também nessa conta. A população indígena, ela não cresceu, na verdade. Ela foi alcançada, ela tem agora uma visibilidade maior. E essa visibilidade mostra o que estamos falando. O indígena se faz presente em todos os segmentos da sociedade. Já falei isso anteriormente também. Os indígenas estão não só nas aldeias, mas em todos os segmentos urbanos também. Nas universidades, nas grandes empresas, estão aí na educação e estão cada vez mais também se preparando para assumir funções antes não pensadas, assumidas com competência. Com esse número, o governo deve rever a política pública ou as políticas públicas agora voltadas também para a população indígena, seja rural ou seja urbana. Não somos invisíveis, somos visíveis desde antes de 1500. Quando o europeu chegou aqui, nós já existimos ainda. Então nós vemos que essa ideia de marco temporal, que você também tem conhecimento, por si, ela não vai, digamos que, prosperar. Assim esperamos. Então nós vemos que antes de 1500, nós já estávamos aqui e continuamos. Os dados mostram um aumento de 90% da população indígena, em comparação ao censo de 2010. Então, nós indígenas estamos nessa terra antes de 1500, lutamos e lutaremos pelos nossos direitos, por políticas públicas que venham de encontro com a nossa cultura, com a nossa realidade. E assim nós vemos que o IBGE mostra apenas aquilo que nós já víamos. Você gostou? Não esqueça de nos dar aquele grande like, de inscrever no nosso canal Brasil Cultura Invisível. Saudações indígenas!